E para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Nós que temos tido o privilégio de estudarmos aí e aplicarmos através de sermões expositivos o livro do Apocalipse, nós que já tivemos também o privilégio de estudar isso de uma maneira com mais vagar, agora relembrando os princípios, ensinamentos, promessas contidos no último livro, no livro da Revelação, sobre a palavra do Senhor. Nós estamos aqui hoje iniciando o capítulo 19, lembrando que estamos nessa penúltima sessão do livro, nesse contar e recontar da mesma história, onde agora, nessa penúltima sessão, o julgamento dos 3 agentes do dragão estão sendo apresentados. O capítulo 17 e 18 trata da queda da Babilônia, que simboliza todo o sistema de cosmovisão do mundo, como já foi apresentado no capítulo 17, e a queda no capítulo 18. E no final do capítulo 18, uma das exortações dadas ao povo de Deus está justamente o que dá o pontapé inicial para o início do capítulo 19. Se você se lembra muito bem, semana passada, quando tratamos a respeito do capítulo de número 18, 2 palavras foram dadas aos cidadãos dos céus, que é assim que são chamados os que creem em Deus, diferente daqueles que habitam na terra e desfrutam dos benefícios da terra. Então, observe aí comigo, antes de iniciarmos a leitura do texto que vamos meditar, em Apocalipse 18, verso 4, diz assim: ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, povo do céu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes, melhor dizendo, dos seus flagelos. Então, para retirar desse sistema de pecado, de busca do prazer, de hedonismo, de luxúria, de promiscuidade, ou seja, buscar uma vida de consagração e dedicação ao Senhor. E uma outra palavra que foi dada ao povo do céu se encontra no verso 20 desse mesmo capítulo 18, que diz: exultai sobre ela, ó céus, mas não apenas o céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, pautado nesse último imperativo que veio dos céus, dizendo ao povo do céu para exultar diante da queda da Babilônia, e o objetivo é justamente porque a sua causa foi julgada. Nós usamos como exemplo, semana passada, uma realidade que talvez seja de muitos, que porventura estão passando por processos, né? Que estão procurando na justiça humana algum processo para tratar de alguma injustiça que você recebeu, e às vezes o processo se arrasta por longos anos, e de repente chega o dia que é julgada a tua causa, e você é colocado como o que ganhou a causa, né? A sua causa foi julgada e trouxe ganho dessa causa. Então, isso gera satisfação. Esse é o contexto. Desde lá do capítulo 5, os mártires chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, até quando? Por que o Senhor não julgas a terra? Por que o Senhor não retribui aqueles que nos perseguiram e mataram? Por que o Senhor não faz alguma coisa em relação a toda a perseguição durante todos os séculos que a igreja sofreu? E naquela ocasião é dito para que os crentes aguardem, pois o número dos eleitos precisavam ser cumprido. Não sei se você se lembra disso. Agora o capítulo 17, 18, 19 vai dizer: chegou o dia da causa ser julgada. E por isso então se alegre, exulte, porque a sua causa foi julgada e você ganhou. Então é esse o contexto que abre o capítulo 19, que eu convido você a acompanhar comigo a leitura nesse momento do verso 1 até o verso de número 10. Depois dessas coisas, diz as Escrituras, ouvi no céu
uma como grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Aquilo que nós acabamos de cantar, né? Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Foi o que nós cantamos. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra e nesse instante clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine, trazendo entendimento para que a tua palavra seja aplicada em nossa vida de tal modo que gere edificação, consolo, conforto, que nos confronte e que nos conduza a uma vida de entrega, de dedicação, de louvor, de exaltação ao teu santo e bendito nome. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale assim ao coração dos meus irmãos nesta noite, para o bem deles, para o meu próprio bem, e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome, é o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. O capítulo 18, como diz, trata da queda definitiva e justa da Babilônia, a grande meretriz, como assim é chamada, e apresenta 2 diretrizes ao povo do céu. Aquilo que nós já lemos. O verso 4, retirai-vos dela, povo meu, e o verso 20, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas. Basicamente, essa última diretriz, essa última palavra, é o que motiva o que foi registrado no capítulo 19. Então, em resposta à última voz ouvida aos crentes, associada aí à convocação do verso 5, nós vemos o capítulo 19 rompendo em louvores ao Deus do céu, pela numerosa multidão, pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes, que já estudamos lá no começo de Apocalipse, que já entendemos a respeito dos 24 anciãos, que representam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Novo Testamento, ou seja, a totalidade dos crentes, e nos 4 seres viventes que apontam para toda a criação, inclusive o próprio homem. Tal numerosa multidão é apresentada como bem-aventurada. É assim que o texto vai nos dizer no verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, aqueles que estão diante do Senhor e que podem agora romper em louvores diante do Deus que julgou a nossa causa. Então, essa turma, esse número de multidão grandioso é apresentado como bem-aventurado, pois, afinal de contas, foi convidado para a festa de casamento mais importante, né? Foi convidada
para a chamada aí a ceia das bodas do Cordeiro. E esses que são chamados bem-aventurados têm uma característica. O verso final que lemos, o verso 10, diz que esses irmãos, ou esses que foram chamados, convidados, são aqueles que guardam ou que mantêm o testemunho de Jesus. Essa palavra sempre é repetida, né? Desde o começo de Apocalipse, os que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus refere-se a uma característica do povo de Deus, ou do povo dos céus, ou daqueles que receberam o selo de Deus. Enquanto que os que habitam na terra, que receberam a marca da besta, que têm um modo de pensar e um modo de agir contrário ao padrão de Deus, que adoram a própria besta, que se embriagaram com o cálice da devassidão da Babilônia e não com o cálice da comunhão, né? Então essa distinção é feita em toda a palavra. Só existe esses dois grupos de pessoas na face da terra. Ou você faz parte daqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus, que receberam a marca, o selo de Deus, ou você faz parte dos que habitam na terra, que adoram a besta, que receberam o sinal da besta no sentido de modo de pensar, modo de agir, que adoram a besta, que bebem do cálice da devassidão, da promiscuidade, dos desejos carnais. E dentro desse confronto, aqui o capítulo 19 diz, olha, eu estou falando somente dos bem-aventurados, daqueles que guardam, que mantêm o testemunho de Jesus, da multidão que foi separada pelo próprio Deus, que recebeu o selo, a marca de Deus, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É desse povo que nós estamos tratando aqui. O contexto vai nos dizer, irmãos, e observe, né, que o início do capítulo 19 é, portanto, a resposta dos crentes, ou dos santos, ou dos apóstolos e profetas, então são todos sinônimos aqui, convocados no capítulo 18. Eles estão exultando ao Senhor. Por isso, então, o verso diz que ele ouviu já no céu como grande voz de numerosa multidão louvando ao Senhor, né? Aleluia, como disse o aspirante Lucas, apontando para esse louvado seja o nome de Yahvé, o nome do Senhor. Porém, irmãos, nós vemos que o capítulo 19 ainda tratará no final, na parte final, da queda ainda dos outros dois agentes do dragão. Aquilo que vai ser tratado a partir do verso 11 até o verso de número 21. Se você observar de um modo mais específico, lá no verso 20, só para você entender o contexto, o verso 20 do 19 diz assim, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, a besta refere-se à besta do mar, e o falso profeta refere-se à besta da terra, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta do mar, a besta da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta, que representa o sistema e não pessoas específicas, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Então, na parte final do capítulo, é tratado ainda da queda dos outros agentes do dragão. Mas nós temos um parênteses aqui, que é o capítulo 19, verso 1 ao verso 10. E essa ideia desse parênteses apareceu em todo o Apocalipse, né? Ele sempre vem tratando de algum assunto, de repente faz um parênteses para trazer alguma palavra aos crentes, para trazer um ânimo aos crentes, para trazer uma palavra de motivação aos cristãos, para suportar as perseguições. E aqui nós vemos ele fazendo mais esse parênteses, tratando então do nosso arrebatamento, da chegada no céu, nas bodas do Cordeiro, definitiva, sem ter que voltar depois de 7 anos, sem ter que voltar aqui para inaugurar reino nenhum, porque nós já estamos vivendo, como cantamos, Cristo já está entronizado, ele já reina, né? Então nós estamos já no fim do fim, e aguardando somente a volta do Senhor. Esses que estavam ali sendo perseguidos, sofrendo por conta da obra de Cristo, são aqui motivados a saber, olha, o Senhor vai vencer, e nós seremos levados até as bodas do Cordeiro. Nós estaremos na presença do Senhor, e vamos exultar pelo fato de que Deus julgou a causa, o fato de que Deus aplicou o seu juízo definitivo, e os que foram achados em Cristo Jesus serão levados para essa nova realidade, o novo céu e nova terra que ele vai tratar nos capítulos finais e que apresenta essa
terra prometida ou a Canaã celestial. Então, lembre-se, de um modo da escrita aqui de João, né, esse modo cíclico, com elementos tanto simbólicos e não cronológicos, que ele trata do casamento antes da queda dos dois agentes. Justamente para mostrar que não é cronológico. Não tem como você começar a vida no céu sem antes terminar o julgamento. E, propositalmente, o capítulo 19 serve como exemplo para quebrar essa ideia de cronologia no livro de Apocalipse. Porque senão você vai ter que dizer, olha, Jesus fez um julgamento, já vai para o céu e deixou um rabo atrás. O julgamento não foi terminado. Ainda tem que julgar a besta do mar, tem que julgar a besta da terra, tem que julgar o próprio dragão. Então, como seria isso? A preocupação dentro da escrita de uma característica oriental, né, judaica, de uma literatura apocalíptica judaica, ela é cíclica. Então, para ele não tem problema se ele está contando já do céu antes de terminar de contar a respeito do juízo final que ele deixou para o final do capítulo. Aqueles que tentam interpretar Apocalipse de modo cronológico se veem em constantes situações de dificuldade de interpretação porque estão usando o óculos errado e negligenciam esse modo de escrita cíclica, paralela, progressiva, onde ele conta, reconta, volta, dá mais detalhes e acrescenta algum outro detalhe sobre algo que ele já até falou anteriormente. Então, a queda dos agentes, do dragão, do próprio dragão, dos iníquos, ocorrerá tudo junto. É o juízo final. Para só então os céus de fato romperem em louvores ao Deus justo e verdadeiro. Então, não confunda. Não temos aqui a queda da Babilônia, o louvor dos chamados e um novo juízo feito pelo cavaleiro do verso 11 após as bodas do Cordeiro. Porque mesmo porque, se você for ver as características, veremos semana que vem, se Deus permitir, da característica do cavaleiro aqui de Apocalipse 9, refere-se ao próprio Cristo, que é chamado daquele que venceu, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, como está escrito aí no verso de número 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi o que nós cantamos, inclusive, aqui também, que ele é o vencedor, porque é o Rei dos reis. Então, quem que é o Rei dos reis? Quem que é o Senhor dos senhores? Não pode ser outro, senão Cristo. Então, deixou o casamento lá para vir terminar o julgamento aqui? Não, é simplesmente um modo de escrita cíclica. Tudo bem? Dito isso, então, nesse parêntese, né, o início do capítulo 19 trata do resultado da aplicação final do juízo sobre os inimigos do Cordeiro, os inimigos da sua igreja. Mesmo que depois ele volte a falar do juízo novamente. Ou seja, de um modo mais específico, o texto em questão, Apocalipse 19, de 1 a 10, trata sobre a adoração dos céus pela aplicação do juízo final. A adoração que rompe no céu depois que o juízo final é terminado. E aí alguns pontos que eu quero chamar a sua atenção, do motivo dessa adoração, do motivo de romper em louvor, diante do Senhor após a aplicação do juízo final, é que Deus nos livra do mal e dos maus definitivamente. Então, o louvor ao Senhor após o juízo final ressalta a salvação dos servos de Deus, do livramento, da libertação que recebemos dos maus e do mal. O texto começa, aleluia, salvação e glória, poder e justiça são exaltados aqui nessa primeira parte do cântico. O povo de Deus o adora porque o juízo foi aplicado sobre os inimigos e o sangue dos servos foram vingados. Dê uma olhada aqui no verso 2, que diz assim, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela fez o quê? Vingou o sangue dos seus servos. Os mártires que tinham pedido lá no capítulo 5 para que Deus vingasse a morte deles, têm aqui a aplicação desse juízo, a aplicação dessa vingança, e por isso estão alegres, por isso rompem em adoração ao Senhor.
Deus então pôs um fim na perseguição, Deus pôs um fim no martírio produzido pelo dragão e os seus agentes. Todo o sistema mundo que corrompia a terra com a sua prostituição recebeu um justo juízo e verdadeiro, igualmente aplicado sobre os demais inimigos de Deus. Com o juízo veio a aplicação definitiva da salvação, redundando em glória e exaltação do nosso Deus, o Todo-Poderoso, como é descrito aqui na terceira parte, lá no verso 6, quando diz: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, pode parecer estranho, né? Nós estamos falando da destruição do mundo, da aplicação do juízo sobre os ímpios. Como se alegrar de um diante disso? Era justamente o que os crentes estavam pedindo para Deus julgar a sua causa, para Deus aplicar o seu juízo sobre aqueles que rejeitaram o Cordeiro, que mataram o Cordeiro e perseguiram a sua igreja, que desprezaram a mensagem da graça, a mensagem da salvação, que viraram as costas para a grandeza de Deus, que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador, que rejeitaram o convite do Salmo 148, que diz que todas as esferas da criação devem louvar e exaltar ao Senhor, e eles falaram: nós não queremos. E aí então Deus o julga de uma maneira justa, verdadeira, e então os crentes que são beneficiados da obra do Cordeiro rompem em louvor, em adoração ao Senhor, porque o juízo de Deus sobre todo o sistema de perseguição da igreja exalta ou ressalta a salvação, a nossa verdadeira e completa salvação de toda a opressão e perseguição do mal e dos maus. Em segundo lugar, a adoração que rompe nos céus por conta do juízo, além de ressaltar a libertação definitiva, indica que esse juízo será aplicado eternamente. Observe que é dito que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Quando nós olhamos no verso 3, você encontra: uma segunda vez disseram, aleluia, louvado seja o Senhor. E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Isso está de acordo, irmãos, com aquilo que foi dito no capítulo 18, que inclusive os que representam todas as categorias de homens da terra ficam com medo por ver a fumaceira subindo da grande cidade da Babilônia, todo o sistema, né? Então é algo constante, é uma situação que apresenta e que reforça a ideia bíblica, da teologia bíblica, de que da mesma forma que haverá uma vida eterna na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro, desfrutando da comunhão, servindo e adorando ao Senhor por toda a eternidade, haverá uma aplicação do juízo eterno sobre aqueles que foram condenados. O aniquilamento, como algumas seitas induzem ao erro, não tem base nas Escrituras, porque a fumaça do julgamento, da aplicação do castigo sobre a Babilônia e sobre todos os agentes de Satanás é algo que sobe pelos séculos dos séculos. Então, o lamento, a tristeza, o choro e o medo descritos no capítulo 18, o choro, tristeza, medo dos poderosos, dos mercadores da terra, lembrando que os mercadores da terra refere-se à besta da terra, ou seja, todos os falsos pastores, os falsos mestres, todos aqueles que fizeram da religião um meio de mercado, de comércio, e que, segundo o capítulo 18, venderam até as almas humanas. Lembra dessa expressão? Todos esses vão receber justo castigo, irmãos. Não vão ficar fora. Não só os poderosos, mas os mercadores da terra. E também os mercadores do mar, referindo-se ao mar, falando de nações. Mar, em Apocalipse, você sabe que trata de nações. E terra refere-se à falsa igreja, ou às falsas religiões. Então os mercadores, tanto da terra quanto os mercadores do mar, vão receber também essa justa punição que foi dito lá no capítulo 16. E a fumaceira descrita no capítulo 18
é a mesma reforçada aqui no louvor do capítulo 19, que é para todos sempre, que é pelos séculos dos séculos. Então aponta para uma execução permanente do juízo de Deus sobre todos aqueles que amaram o presente século, que receberam na mente e na mão, ou seja, o modo de pensar e o modo de agir de acordo com o padrão da besta. Então aponta para essa execução permanente do juízo de Deus. É uma indicação que corrobora com o que as outras partes da Bíblia falam sobre um juízo eterno e em contraste com a vida eterna. Da mesma forma que a vida na presença do Senhor é por todos os séculos, a aplicação do juízo e da condenação de Deus também é pelos séculos dos séculos. E isso fala, pastor, mas como nós vamos louvar o negócio disso? Porque louvar a respeito disso é exaltar a justiça de um Deus santo, irmãos. Por isso que o texto diz que justos e verdadeiros são os seus juízos. Lá no capítulo 16, quando trata da aplicação do juízo sobre os ímpios, a palavra diz, olha, é bem feito o que está sendo realizado. Eles são dignos de receber isso, porque eles rejeitaram a mensagem da salvação, e não apenas rejeitaram, mas viveram de uma maneira a se opor à santidade, à beleza, à grandeza, à justiça, à verdade, à palavra daquele que os amou, no sentido de tê-los criado, de tê-los conduzidos e derramados sobre eles de graça comum, fazendo que o sol, a chuva viesse sobre eles, permitindo que constituíssem famílias, permitindo que trabalhassem, recebessem reconhecimento e glória humana que deveria ser repassada para Deus e eles não fizeram. Então eles são dignos de receber isso. Eles fizeram por merecer. Deus não está sendo injusto em aplicar uma pena por toda a eternidade, porque o pecado deles, vai dizer o capítulo 18, chegou até o topo, encheu até o céu a iniquidade, a perversidade, o desprezo, a rebeldia, o fato de negligenciar a revelação de Deus. Eles amaram mais as trevas do que a luz. É por isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas. E por isso já estão julgados. Porque amaram as trevas e não a luz que o Senhor apresentou a eles. E é justamente por isso, irmãos, que o louvor é um louvor digno, porque é um louvor que exalta a justiça, a santidade, a pureza de Deus, mesmo na aplicação de um juízo eterno sobre aqueles que desprezaram o verdadeiro Deus, que rejeitaram o convite de apresentar a Ele sacrifícios que o compraz. E um terceiro motivo, irmãos, que nós vemos que a adoração, depois da aplicação do juízo, porque rompeu, é que essa adoração exalta o cumprimento das promessas de Deus. O Deus que não pode mentir, o Deus Todo-Poderoso. Deus aplica aquilo que Ele, por toda a existência, já declarou ao gênero humano. Desde que o pecado entrou na nossa história, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a graça de Deus foi demonstrada, sempre apresentando um caminho de redenção, mas de tempos em tempos, por conta da maldade humana, do desprezo da criação ou do Criador, e de uma prática que confronta a beleza, a santidade e justiça de Deus, de tempos em tempos Deus tem demonstrado que aplicaria o juízo e diz, olha, eu vou aplicar um juízo final. Durante a história da humanidade, inclusive comprovado cientificamente, o dilúvio veio como sinal da condenação, mas mesmo assim os homens continuam nas suas práticas pecaminosas. O juízo sobre Sodoma e Gomorra foi aplicado definitivamente, historicamente, mas mesmo assim as pessoas continuam vivendo as suas próprias vidas, buscando o seu próprio prazer, buscando suprir as suas próprias vontades. Todo o livro de Apocalipse vai nos falar a respeito dos selos, das trombetas e dos flagelos que, junto e misturados, constantemente são derramados sobre o mundo.
Enquanto essas trombetas vêm sobre nós, os crentes se prostram diante do Senhor, buscando a sua presença em arrependimento, em dedicação. Enquanto que o ímpio faz o quê? Rompe em murmuração, em reclamação. Onde está Deus? Por que isso aconteceu comigo? Só murmura, reclama. Não se arrependem, não reconhecem a dependência, a necessidade. A história da humanidade, dia após dia, é um prenúncio de que o juízo final vai chegar. Todas as adversidades, os problemas, as tragédias, as situações adversas são trombetas de Deus dizendo: povo, fica atento, porque a promessa da aplicação definitiva de um juízo, de que essa história, ou esse tempo da história vai terminar, eu já estou falando para vocês há muito tempo. É como um pai que na educação dos seus filhos está ali constantemente chamando a atenção do Juninho. Juninho, não faz isso. Juninho, não faz aquilo. Juninho, você vai receber uma correção. Juninho, já viu o que aconteceu com seu primo. Juninho. E o Juninho despreza toda a chamada de atenção do pai. Não faz isso que você vai cair. O Juninho cai. Aí o pai fala: eu estou falando, mas se você não continuar teimando, eu vou aplicar uma correção sobre você, Juninho. O Juninho continua teimando. Até o dia que o pai resolve aplicar a promessa. E o Juninho acha que o pai ainda é malvado. Irmãos, é a vida inteira da humanidade, Deus se revelando através da sua palavra e de eventos históricos, dizendo: vai chegar o dia que eu vou aplicar definitivamente a promessa do fim. Então o louvor que rompeu no capítulo 19 exalta justamente isso. Deus está cumprindo com as suas promessas. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. São chegadas as bodas do Cordeiro. Você vai ver que mais à frente é feita uma distinção entre as bodas do Cordeiro e as bodas do urubu. As bodas do Cordeiro apontam para a vida eterna com Deus. E as bodas do urubu representam a aplicação definitiva do castigo de Deus sobre aqueles que desprezaram a sua palavra e o seu reino. A profecia descrita como as verdadeiras palavras de Deus e anunciada pela fidelidade ao testemunho de Jesus foi cumprida minuciosa e cuidadosamente. Veja que o anjo diz, né? O anjo que está aqui trazendo a mensagem para João, no verso 9, diz: então me escreveu, ou me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, presta atenção nesse acréscimo: são estas, o quê? As verdadeiras palavras de Deus. A mensagem de salvação já foi anunciada. A mensagem de advertência já foi trazida. E são verdadeiras. Quando você olha para toda a Escritura, de tempos em tempos você vai ver textos falando disso. A minha mente vem agora, como exemplo, o texto de Isaías, capítulo 1. Que convida, inclusive, o seu próprio povo a se arrepender dos seus pecados. E mesmo que eles sejam vermelhos como a escarlata, ou vermelhos como o carmesim, vindo a Deus, Deus daria uma solução e eles se tornariam brancos como a lã. Deus arrazoaria, ou seja, acertaria a conta e nos daria salvação. E lá o texto diz: se você ouvir e obedecer, você vai comer o melhor da terra. Mas se desprezar, não é sem demora que vem a espada. E o texto ainda vai dizer: o zelo do Senhor fará isso. O zelo do Senhor fará isso tem o mesmo peso das palavras angelicais aqui do capítulo 19, que diz: e essas palavras são verdadeiras. Deus não vai voltar atrás da promessa ou da profecia dada. Ele vai cumprir cada uma das vírgulas que ele revelou. Por isso,
quando nós estivermos de fato já nas bodas do Cordeiro, vamos romper em louvor e adoração ao Senhor, porque Deus cumpriu rigorosamente, minuciosamente, com as suas promessas. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que não pode mentir. O reino agora passa a ser visível a todos. O Senhor reina em definitivo e para toda a eternidade. A adoração, portanto, pelo juízo, exalta que o reino eterno chegou e estabelecido promove a comunhão, o casamento eterno com a igreja, com a noiva, que manteve o testemunho de Jesus, o seu noivo. Ela agora está vestida de uma santidade total, com aqui demonstrada que foi-lhe dada vestir do linho finíssimo, resplandecente e puro. Ela foi vestida, portanto, agora com esse vestido que aponta para a sua santidade, consagração permanente e total. E por isso desfruta definitivamente da companhia do Salvador. Estamos no céu, estamos nas bodas do Cordeiro, estamos diante do novo céu e da nova terra, desfrutando da presença do Senhor. É disso que está tratando o capítulo 19. Mas somente aqueles que mantêm o testemunho de Jesus e que, dentro do contexto, adora somente a Deus. Se você é contado entre esses, irmãos, o capítulo 19 é um parêntese, um momento distinto no livro do Apocalipse, para te motivar a não desistir, mas perseverar definitivamente nos caminhos do Senhor, mesmo que sofra lutas, perseguições, provações. Deus que promete e que não pode mentir, cumprirá rigorosamente, julgará a nossa causa e receberá todo o louvor. Concluindo, uma pausa na cena do juízo final foi apresentada para mostrar um flash das bodas do Cordeiro. A exaltação e a adoração dos céus pelo cumprimento fiel das Sagradas Escrituras e pela aplicação definitiva da salvação da noiva, ou da esposa, ou da igreja, rompendo em alegria, exultação e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, é o resultado final esperado por todos os que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que tiveram o privilégio de receberem não apenas o chamado, o convite para a ceia das bodas do Cordeiro, mas são apresentados como aqueles a quem foi dado de vestir um linho finíssimo, resplandecente e puro. A vitória final será aplicada sobre os bem-aventurados, pois é assim que o texto nos chama, que tiveram as suas roupas lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro, e foram constituídos reino, embaixadores e sacerdotes para Deus. Os mesmos que apresentam sacrifícios que comprazem o Senhor com o louvor da sua boca, com a prática do bem e a justa cooperação que nos foi dito lá em Hebreus. Estes que receberam o selo de Deus, que foram contados entre os que estavam no altar do santuário, que perseveraram em guardar a palavra de Deus e manter o testemunho de Jesus, mesmo sob ameaça, mesmo sob perseguição, e foram fiéis até a morte, com uma prática de atos de justiça como sacrifício, que Deus se compraz, pois viveram de modo a confessar o seu nome, mantendo em seus lábios um sacrifício de louvor. Sim, estes se alegrarão, exultarão e darão glórias por toda a eternidade na companhia do nosso Deus, que é o nosso Criador e Redentor. Amém. Estes, irmãos, são chamados bem-aventurados e habitarão por toda a eternidade na presença de Deus e do Cordeiro. Eles serão povos de Deus, como diz lá Apocalipse 21. E Deus mesmo estará
com eles. Maranata, ou seja, vem, Senhor. Que você possa, uma vez alcançado pela graça de Deus, reconhecer a sua própria pecaminosidade, a sua necessidade de viver com Deus. Você que já creu e se arrependeu, que se entregou a Cristo Jesus, se alegre na certeza de que o Deus Todo-Poderoso cumprirá cada uma das suas promessas. Mesmo que pareça demorada, como o apóstolo Pedro disse que na sua época alguns já questionavam. Deus está simplesmente esperando que o número dos eleitos se complete. E o número dos mártires também chegue no limite que ele já havia colocado. Para que então, de um modo definitivo, aplique o seu juízo sobre todos os que desprezaram o seu nome e a sua palavra, sobre o próprio dragão e os seus agentes, e nos levará, sãos e salvos, lavados, com vestidura nova, para a festa eterna no reino do Senhor. E que Deus possa assim nos animar, para que continuemos crescendo na presença dEle, na graça e na comunhão, apresentando ao Senhor um sacrifício que compraz o próprio Deus, numa vida de liturgia, numa vida de adoração, numa vida de serviço e numa vida de comunhão, e que Ele assim nos abençoe. Amém?